Então, pessoal, vamos para a parte de fórmulas agora, tá? Então, fórmulas é a parte mais importante aqui do Calc, né? Sem ele, a gente não só vai usar ele como um editor de texto. Mas é a parte de fórmulas que deixa a gente fazer coisas bem mais interessantes, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber é que para implementar uma fórmula, a instrução deve ser procedida do símbolo igual, tá? O símbolo igual. Então, se você quer entrar uma fórmula numa célula, a primeira coisa que você vai digitar é o símbolo de igual, ó. Tá vendo? Coloquei igual aqui. Isso aqui você está dizendo para o programa que o que você vai entrar em seguida é uma fórmula. Então a primeira fórmula que a gente vai fazer aqui vai ser 1 mais 1. Tá? Então, igual 1 mais 1, o que ele está falando? Ó, eu estou colocando uma fórmula e a fórmula é 1 mais 1. Se eu apertar Enter, vê que ele calculou e deu 2. Então a célula pode ser usada como uma calculadora. Cada célula é como se fosse uma calculadora independente. Se você clicar em cima da célula de novo, você vai ver a fórmula aqui, ó. Tá? E você pode editar tanto em cima quanto embaixo. 1 mais 2 agora, igual a 3. Se você clicar em cima, ele vem para edição. 2 mais 2. Tá? Você pode fazer as operações básicas, igual 2 vezes 2, a multiplicação, o asterisco, tá? 2 dividido por 2. Ih, deu problema. Por quê? Porque eu não coloquei o sinal de igual antes. Aí ele interpretou como uma data. Então tem que colocar igual 2 dividido por 2 para ele interpretar como uma fórmula, tá? Essa barra aqui indica a divisão. Ih, perdão. Igual 2 dividido por 2. Tá, desculpa, ó. Como eu tinha colocado uma data antes, ele estava interpretando isso aqui como uma data. Tá? Então, se isso acontecer, você tem que clicar nesse formatar como data para voltar a formatar como número aqui, ó. Então, lá, se você colocar igual 2 dividido por 2, pronto, aí deu 1, que é a solução esperada. Eu acho que para elevar ao quadrado é o acento circunflexo. 2 elevado à terceira potência é 8. Então, as operações básicas, multiplicação, divisão, exponenciação, né? Essas são as operações básicas. E o que é mais legal agora é que nós podemos, dentro da nossa fórmula, referenciar outra célula. Tá? Então, para referirmos ao conteúdo de uma célula, devemos informar a letra que indica e a coluna. E o número que indica a linha da célula está. Por exemplo, B3 ou B3, né? Se a gente quiser o valor da célula que está em B3, por exemplo. Não tem distinção entre maiúsculo e minúsculo. Então, olha só, vamos fingir assim que a gente tem na célula B2 o valor 10, tá? E na célula C2 o valor 20. E agora na célula D, eu quero somar o valor 10 com 20, mas eu vou me referenciar à célula B2 e à célula C2. Então eu vou escrever a seguinte fórmula: igual B2 mais C2. Quando eu escrevo assim, isso aqui está dizendo some o valor da célula B2 com o valor da célula C2 e coloco o resultado aqui. Então eu tenho o valor de 30. Tá? Também é possível fazer operações com um conjunto de células. Tá? Então existem formas abreviadas para fazer referência a um conjunto de células. Por exemplo, indicando a primeira linha e a última célula conjunto separada pelo símbolo de 2 pontos. Né? Aquela história de intervalo de células. Tá? Assim, a expressão A1, 2 pontos, A10 indica as células de A1 até A10. Essa é uma forma de escrever que evita erros. Né? Por exemplo, não é recomendável calcular a soma das 10 primeiras células usando a fórmula A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5, A6, A6 mais 10. O recomendável é usar a expressão igual soma, abre parênteses, tá? Soma a gente vai ver que é uma função, e aqui você está passando para a função as células de A1 até A10. Então vamos testar isso aí.
1, 2, 3, né? Vou preencher aqui as 10 primeiras células. Ok? E aqui embaixo, agora eu quero calcular a soma desses caras aqui. Eu posso fazer igual a 1 mais a 2, mais, né, assim por diante, mas isso aqui é chato escrever. Então, como é que a gente faz? A gente vai escrever o comando soma. Tá? A gente vai ver que tem vários comandos que a gente vai poder utilizar. A soma é um deles, tá? E aí você vai abrir e fechar o parênteses. Dentro do parênteses, você vai dar agora um intervalo de células. A1, 2 pontos, A10. Está dizendo para ele, some os valores de A1 até A10. Aí você aperta Enter. Né? Veja que a soma desses caras deu 55. Né? Então aqui, ó, as expressões aritméticas usuais da soma, subtração, multiplicação e divisão usam símbolos de naturais, mais, menos, asterisco e barra. O símbolo de potência é o acento circunflexo. E o de percentual é o símbolo usual percentual, tá? Então, se você quiser calcular percentuais, vai usar o símbolo de porcentagem. Deixa eu só dar uma dica para vocês, está na hora de editar as fórmulas. Por exemplo, se eu quero colocar uma fórmula que soma, pega o valor de A1 e divide pelo valor de A2. Eu vou colocar igual, posso digitar aqui A1 dividido por A2. Mas olha que interessante, se eu for preguiçoso, eu clico dentro, quando eu estou aqui editando a fórmula, eu clico numa célula. Ó, ele já põe para mim aqui o valor, ele preenche sozinho. Ó. Então isso aqui auxilia para, em vez de você ficar digitando as células, você vai clicando onde você quer puxar os valores. Então, fazer A1 dividido por A2, tá? Deu meio. Perfeito? Outra forma também, né, no exemplo da soma, ó, igual, soma, abre parênteses. Aqui ele está esperando um range de células, então eu posso vir aqui e selecionar, ó, o meu range. Clico e arrasto. Vê que ele já pegou do A1 até o A10. Aí, opa, perdão. Peguei do A1 até o A10, aperto Enter. Né? Aí ele preenche aqui a célula para mim, tá? Então, se você clicar fora, você vai ver que ele já tenta pôr o endereço. Tá? Então, isso ajuda para editar. Bem, continuando. Existem funções que necessitam de uma resposta lógica. Por exemplo, ao comparar duas células. Se quisermos saber se o valor de A2 é maior que o valor de B3, podemos escrever igual A2 maior que B3. Desculpa, A2 maior que B2. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, A2, vou colocar 10 e B2 eu vou colocar 13. E aqui eu vou usar a fórmula, ó, perguntando A2 é maior que B2, tá? Usando o sinal de maior igual. O que ele vai fazer? Ele vai verificar os valores que estão na célula e vai retornar verdadeiro ou falso, dependendo da condição lógica. Então, vê que ele deu falso, né? Porque eu estou testando se A2, o valor 10, é maior que B2, o valor 13. Então, isso me dá falso. Tá? Outra forma que eu posso testar, eu posso usar como uma calculadora. Ó, igual 10 maior que 5. Tá? Isso aqui, para o MAF, né, na sintaxe dele, ele está fazendo uma pergunta. 10 é maior que 5? Sim ou não? Aí ele vai retornar verdadeiro ou falso. 10 é maior que 5 é verdadeiro. Então, quando fica assim a célula, que você tem que abrir o espaço aqui, tá? Então é verdadeiro. Tudo bem? Então nós temos células que são lógicas, verdadeiro ou falso, tá? E se você converter essa célula para valor numérico, tá? O falso tem valor 0 e em valor numérico o verdadeiro tem valor 1, tudo bem? Mas porque eu estou pensando como números, às vezes é útil você converter o verdadeiro ou falso em células, tá? Vou voltar aqui para o formato geral. Eu vou dar Ctrl Z para voltar à formatação original. Tá? Então você pode dar Ctrl Z, ele vai voltar para a formatação original. Perfeito?
Então temos os seguintes operadores lógicos. A gente pode testar se dois valores são iguais, se é menor que, maior que, se você colocar um menor igual ou um maior igual. Esses são os testes lógicos. E para checar se dois valores são diferentes, você usa o maior menor. Tá? Então vamos testar aqui todos eles. Ó. Vou copiar esses valores para baixo aqui. E ele tentou preencher, eu não quero isso, eu vou simplesmente copiar e colar. Ctrl C, seleciona, Ctrl V. Tá? E aí vamos fazer o teste. Então o primeiro teste, A2 menor que B2, verdadeiro ou falso, né? Aí, esse é verdadeiro. Vamos testar então. A2 maior que B2 é falso. Igual A2 maior igual que B2 também é falso, né? Mas se eu colocasse 10 aqui, acho que eu digitei errado, né? Maior igual. Ah, desculpa, ó. É porque agora eu estou na célula 4. Eu tenho que colocar A4 e B4 aqui. Né? Então, estou testando A4 e B4. Perceba que se você clicar em cima da célula, ó, tem as células referenciadas ficam marcadas aqui. Aí você acha rapidinho o erro. Nessa aqui eu cometi um erro, né? Porque eu estou testando os valores de cima. Eu quero testar o de baixo. Eu posso também puxar aqui, ó. Ele já ajusta as referências. Perfeito? A outra coisa que eu posso testar é se é diferente, por exemplo. Então, aqui. A5 igual a 5 é diferente, maior ou igual a B5, né? Isso vai dar verdadeiro porque eles são valores diferentes, né? E assim por diante. Aqui estava maior ou igual aqui. Então, tem algumas funções aí que retornam verdadeiro e falso. Isso vai ser útil para a gente em alguns casos, tá? E lembrando que ele coloca o texto verdadeiro ou falso, mas o retorno que ele está dando mesmo é 0 para falso e 1 para verdadeiro, tá? Então, se você transformar isso aqui em número, isso aqui vale 0, isso aqui vale 1. Ele só está trocando o texto aqui para a gente. Esses testes também podem ser feitos com textos, né? Usando a ordem alfabética, né? Então, qual que estiver abaixo da ordem alfabética é menor ou maior, usando a ordem alfabética. E aqui tem um exemplo que você pode implementar, né? Todos os valores aqui dando verdadeiro ou falso e o teste que ele implementou. Então ele está testando o A e o B aqui. A2 é maior que B2, né? E ele coloca a fórmula e tem os testes aqui, tá? Então você pode tentar fazer esses testes. Está comparando textos aqui, né? Estuda e estudante. A11 é menor que B11, então qual dessas duas palavras está menor na ordem alfabética, né? O A11 estuda, como termina com A, né? É menor em ordem alfabética, então deu verdadeiro, realmente falando aqui, né? Então você pode comparar também valores de texto. Os valores verdadeiro e falso têm valores numéricos associados de 1 e 0, né? Como eu falei, portanto temos que verdadeiro é maior que falso. Tá? Então eu posso até fazer uma brincadeira aqui, ó, e testar igual verdadeiro é maior que falso, né? Verdadeiro, tá? Porque o verdadeiro tem valor maior. Tá bem interessante isso também. Tá joia?